Olá, paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão em comunhão com Ele e com a sua igreja, dando continuidade ao estudo no Ministério Profético no Novo Testamento, ainda falando sobre Jesus como o profeta, o tema Jesus, o profeta. Começamos esta outra fase do estudo lendo Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Essa é a natureza da nossa fé. A fé que nos leva a crer no invisível, mas que é real para nós. Nós não vimos Jesus sendo crucificado, não vimos ele ressuscitado, mas cremos um dia, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele como único, suficiente Salvador. Cremos que ele derramou o seu sangue inocente na cruz em nosso favor, porque nós éramos pecadores sem Deus e tivemos que confiar no sacrifício de Jesus e confessá-lo como único e suficiente Salvador e entregar nossas vidas a Ele. Então nós não estávamos presentes naquele momento, mas nós cremos. Então essa é a natureza da nossa fé. Mas também ela diz a convicção de fatos que se não vê, nós não vemos, né? E também ela é a firme fundamento das coisas que se esperam. Então, nós cremos que, assim como Jesus profetizou, tantas coisas já aconteceram, tantas profecias de Jesus, nós cremos que tudo aquilo que ainda não aconteceu, pela fé, essa natureza de fé que recebemos, nós cremos que acontecerá. Amém? Então, dando continuidade aqui, as profecias de Jesus agora que acontecerão. No Evangelho de Mateus 24:15 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus estava falando aqui a respeito de uma profecia de Daniel. Quem já ouviu falar nas 70 semanas de Daniel, que representa os 7 anos de governo do anticristo. Então, Jesus está falando do abominável aqui, quando, pois, virdes o abominável, está falando do anticristo, do governo do anticristo que se dará sobre a terra. E o profeta Daniel profetizou a respeito desse governo. Eu aconselho você a ler o livro de Daniel, 70 semanas de Daniel, 7 anos de governo do anticristo sobre a terra. Na carta segunda aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele confirma as palavras de Jesus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, havia uma inquietação ali sobre qual seria o dia do Senhor, o dia que o Senhor veria, qual seria o fim de todas as coisas. Então, já havia uma tendência a marcar o dia do Senhor, como já vimos ao longo da história. Pessoas que marcaram a volta do Senhor Jesus, data, ano, até tinha aquele ditado, né? A 2000 chegará, de 2000 não passará, nós já passamos de 2000. Então, o apóstolo Paulo estava aqui admoestando o povo, exortando o povo a não dar ouvidos a esse tipo de coisa, porque ele dá um sinal aqui: ninguém de nenhum modo vos engane, porém isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é um sinalizador, é um precursor da vinda do anticristo, que é a apostasia, apartar-se da genuína fé que é em Cristo Jesus, abraçar outras religiões, outros credos, colocar em pé de igualdade a salvação, a premissa para o homem ser salvo, em pé de igualdade com o sacrifício e a obra de Jesus na cruz, ou acrescentar algo a mais para que a pessoa seja salva, como nós vemos. Adventista do sétimo dia. Jesus salva, mas você tem, junto, paralelo à salvação, você tem que guardar o sábado. Então,
O adventismo prega que Jesus salva e guardar o salvo. Jesus salva e guardar o sábado salva. Entendeu? O batismo salva. Jesus salva, mas o batismo também salva junto com Jesus. Entende? Então, esse tipo de pregação é uma pregação apóstata, é um falso evangelho. O catolicismo é uma religião boa, porque eles falam de Jesus. Então, é uma religião boa. O catolicismo, ele prega que é a verdadeira igreja. Não, a verdadeira igreja nasceu lá em Jerusalém, foi gerada por Cristo, é a igreja do primeiro século. O catolicismo não é a primeira e verdadeira igreja. O catolicismo prega outros deuses, outros intermediadores, inclusive o próprio padre, o próprio papa como intermediadores entre Deus e os homens. Então, é um falso evangelho, é uma falsa religião. Eles não pregam a salvação. Mas tem muito crente que se deixa enganar porque eles fazem coisas boas, tem filantropias, obras boas, que as pessoas consideram como algo bom e fala de Jesus. Então é um espírito de engano, é o falso cristianismo, é o falso Cristo. Então, nós temos visto que isso tem entrado dentro das igrejas e também tem alguns crentes, não poucos, que têm abraçado outro evangelho, outros credos equiparado ao credo verdadeiro, que é a fé em Jesus Cristo, única e exclusiva. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho é Jesus Cristo. Não há vários caminhos, né? Todos os caminhos levam a Deus, mas tem crente que se deixa levar por isso. E aparta a sua fé. Confessou um dia Jesus como Salvador, mas também abraça outros credos e passa a crer em outros credos religiosos. Isso é apartar-se da fé, chama-se apostasia. A pessoa perde a sua salvação porque desprezou completamente o sacrifício único e exclusivo de Jesus para salvar. Então, e o engano tem ganhado força, como eu mencionei em outros vídeos, né? Então, antes que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho. A apostasia vem, aí, consequentemente, o anticristo é revelado. E qual a natureza deste anticristo? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o verdadeiro Deus. Ele se opõe, não é contra tudo que se chama Deus nas religiões. Jesus está dizendo aqui que ele se opõe ao verdadeiro Deus. Porque quando Jesus se chama Deus, ele está falando que só há um Deus, o original grego. Vocês precisam conhecer o original grego. Ou é objeto de culto, não é objetos. Objeto de culto é toda a forma de adoração ao verdadeiro Deus. Ao ponto, ele vai se opor ao ponto de se assentar no santuário de Deus. Ó, como está falando a respeito do verdadeiro Deus. Por quê? Esse santuário de Deus era o lugar onde Jesus deveria ter se assentado. Jesus é Deus. Que é o lugar da nação de Israel. A nação de Israel, ela deveria ser a primeira a receber a Cristo e colocar ele no seu devido lugar, ali no meio deles, como o único Deus verdadeiro, Jesus o Salvador e Deus verdadeiro. Mas como eles, em sua maioria, rejeitaram a Cristo e rejeitam até hoje, então o anticristo vai se apresentar como o Jesus que eles estavam esperando, o Deus verdadeiro, o qual eles estavam esperando, o Jesus que veio trazer transformação social. Jesus não veio trazer transformação social, ele veio salvar todo aquele que se havia perdido. Então, como eles rejeitaram, em sua maioria, e inclusive os líderes da época de Jesus, que foram os mentores do sacrifício de Jesus, então eles vão acreditar que aquele é o Cristo profetizado no Velho Testamento.
Então ele vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ainda o apóstolo Paulo diz assim: não vos recordais que ainda estando convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas. Ele estava chamando a atenção dos tessalônicos, dos crentes de Tessalonicenses. Por quê? Porque ele já havia falado sobre o assunto e as pessoas estavam numa inquietação tremenda, querendo saber o dia e a hora que Jesus iria voltar. E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então Jesus, ele estava falando sobre o tempo, o governo do anticristo. Então, 7 anos reina o anticristo sobre a terra. 3 anos e meio ele se mostra favorável aos judeus, amigo dos judeus. 3 anos e meio, depois desses 3 anos e meio, ele se dá a conhecer como alguém que odeia os judeus. Por quê? Porque ele odeia toda forma de culto a Deus. E os judeus, eles acreditam no único Deus, o Deus do Velho Testamento. Ele não vai aceitar esse tipo de coisa, ele não vai aceitar essa adoração. Porque ele começa se assentando ali como sendo o Cristo, o verdadeiro Deus, mas na verdade ele não é, porque ele não aceita adoração a outro Deus. Então, depois de 3 anos e meio, ele se dá a conhecer, é aí que Jesus entra. Então, os que estiverem falando para todos os que estão ali, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vai haver uma perseguição contra os judeus. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, até aqui. Então, Jesus começa a falar. Quando ele se dá a conhecer, o que acontece? As pessoas vão ter que fugir, vão ter que escapar. Ai das que estiverem grávidas naquele dia. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, não vai dar tempo. Haverá uma perseguição, grande tribulação, grande opressão. E então o anticristo se dará a conhecer, não só para os judeus, mas também para o mundo inteiro, quem realmente ele é. Um ditador, tirano. Quando disserem a paz, haverá repentina destruição. O mundo, ele não foi nessa dispensação, ele não está sendo governado por Cristo, ele está sendo governado por Satanás, e na grande tribulação, ele estará sendo governado por Satanás, pelo falso profeta e pelo anticristo. Então haverá perseguição. Quem não adorar a besta, como está lá em Apocalipse, quem não receber a sua marca será morto. Seu sangue será derramado, será torturado, será destruído, porque ele se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, tudo que é voltado para Deus, o verdadeiro Deus, e o que é objeto de culto a Deus, toda forma de expressão de adoração a Deus. Ele se voltará contra, porque ele quererá ser tratado, reverenciado, adorado como Deus. Agora a pergunta que não quer calar. Então, nós vemos pregações aí. A igreja vai ser arrebatada e os incrédulos vão ficar. Não. Muitos da igreja, filhos de Deus,
ficarão. A igreja fiel será arrebatada. Aqui, não tivesses aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os escolhidos, em primeiro lugar, são os judeus, porque eles verão a que traspassaram e lamentarão. Ah, esse não é o verdadeiro Cristo. Não é aquele profetizado que viria libertar Israel. Agora nós já sabemos, ele já veio e nós rejeitamos. Então ali, eles verão e lamentarão. Mas muitos crentes ficarão aqui também. E verão tudo isso acontecer. E lamentarão e chorarão, porque desprezaram o sacrifício de Jesus como ele é. Abraçaram outras religiões, se afastaram de Cristo, desprezaram. Alguns que já perderam a sua salvação estão condenados com o mundo. Outros que se desviaram, mas não reconheceram que Jesus era, mas se afastaram de Jesus, se afastaram de Cristo, vão ficar. Abraçaram heresias. Se desviaram da verdade. Amaram mais o mundo, amaram mais as trevas do que a luz. Esses vão ficar. Só a igreja fiel será arrebatada. Quem são esses escolhidos? O povo de Israel? Esse é outro assunto. Quem são esses escolhidos? Aqueles que se negaram a adorar o anticristo, a se dobrar diante dele. Mas qual é a prova? Apocalipse capítulo 7. A prova de que só a igreja fiel vai subir. Quem são esses escolhidos mencionados? Vamos ver aqui. Apocalipse 7. Depois dessas coisas vi, eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestidos brancos, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, ao Cordeiro, pertence à salvação. Aleluia. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e anciãos, e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. Por quê? Lembra o que Jesus disse? Fujam. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono
os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. São pessoas que vão ficar, não se apartaram da fé, mas também não adoraram o anticristo. Não foram arrebatados com a igreja fiel. Não se apartaram, porém, não se apartaram da fé, não foram apóstatas, não são apóstatas. São pessoas que se afastaram de Jesus. Serão perseguidos por não adorarem a besta. Mas nesse tempo, eles vão se lembrar de que Jesus os chamou o tempo todo, porém pagarão com a suas próprias vidas. Eles ficarão na grande tribulação junto com os israelitas que não creram em Jesus. Porém, a igreja fiel, ela não estará aqui. Lembre-se aqui, vamos voltar aqui em 2 Tessalonicenses. Quando fala de adoração a Jesus, ao Deus verdadeiro, eu fico assim mesmo, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu me recompor aqui. Então, aqui, apóstolo Paulo dizendo a carta segundo aos Tessalonicenses, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Como nós já vimos. Não vos recordeis que, ainda estando convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que o detém? O que detém o governo e a vinda do anticristo? O Espírito Santo e a noiva. Quem é a noiva? A igreja fiel. A igreja fiel. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. O Espírito e a noiva fiel dizem: vem. Por que é fiel? Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 a 16. Vamos ao 7. Ao anjo da igreja, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas lhes diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-te-ão aos teus pés, e conhecerão que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa igreja de Filadélfia representa
a igreja fiel e será livrada, não aqui, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora, não na hora, mas da hora da provação, que eu te guardarei dessa hora, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar. Guardarei, que você guardar uma coisa, guardarei. Original, grego, guardar, trazer para si. Então, a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Por isso, a menção, o Espírito e a noiva dizem, vem. Por isso, Jesus falou sobre as noivas, as virgens prudentes e as loucas. Abre-nos. Mas o noivo já levou, já arrebatou a igreja. A parábola das 10 virgens. Bate-nos, já foi. A união com a noiva e o seu esposo já aconteceu. Então, por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? De toda condenação. Nenhuma condenação. A grande tribulação é uma condenação. O inferno é uma condenação, mas a grande tribulação é uma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Permanecem nele. Nenhuma condenação. Amém? Isso faz com que nós pensemos. Isso te traz uma reflexão. Isso me traz uma reflexão. A igreja fiel, aquele que busca, até onde... O que é ser fiel? O que é se manter fiel? É crer no que está escrito. Primeira coisa, vamos... Esse não estava no esboço, é a palavra final. Primeira coisa que você precisa saber. Quando Jesus falou, quem busca encontra, ele termina, não lhe dará o Espírito Santo a todos os que... Não dará o Senhor o Espírito Santo a todos que o pedirem. Ele está falando sobre a busca. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. A busca de toda a verdade. Quem busca toda a verdade encontra toda a verdade como ela é. Então, se você está naquela fase de busca, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero conhecer a tua verdade. Revela-me, Senhor, a tua palavra como ela é. Então, Jesus vem e você vai. Se há um desejo de fidelidade no seu coração e uma busca, e Jesus vem e você vai. Mas há um desejo de guardar toda a sua palavra como ela é, você está nessa fase, Jesus volta, vem, você vai. Mas Jesus não vai arrebatar gente que prega o que quer a respeito de Bíblia, torce as Escrituras, mente contra a verdade, de forma declarada, busca suas coisas dessa vida, busca profecias que lhe agradem, palavras que o exaltem, louvores egocêntricos, antropocêntricos, esse evangelho diluído, e tudo isso que tem acontecido no meio do seu povo e as pessoas. Jesus não vai levar pessoas comprometidas com essas coisas. Ele vai levar gente temente, que o busca de todo o coração. Ele vai levar gente que não anda segundo o conselho desse mundo. Ele vai levar gente que teme. Eu espero que isso te leve a uma reflexão. Eu não quero ficar aqui. E eu sei que eu vou falar algo sobre mim. Eu fui uma crente bem tribulosa, sabe?
Mas no meio de todo minhas mazelas, meus pecados, eu sempre falei, Senhor, me livra disso. Eu quero te conhecer melhor. E ele se revelou a mim. Hoje, para a glória do nome dele, sim, sempre, eternamente, eu tenho um relacionamento com ele e amo o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Por isso que quando fala da adoração a ele, a gente rompe com homens por causa de Jesus. Você às vezes é chamado de rebelde por causa de Jesus. Alguém que profetiza rebelião por causa de Jesus. Mas eu não troco Jesus por ninguém, nem por nada, nem a sua palavra, nem a sua verdade por considerações humanas. Eu te chamo à fidelidade junto comigo, a preservarmos a nossa salvação e perseverar até o fim, para não perdermos jamais o temor a Ele e o amor a Ele acima de todas as coisas. Espero que esse vídeo tenha te edificado para a glória de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Amém.